Olá, internautas, esse é o programa Momento Econômico da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. A Receita Federal começou a receber as declarações do Imposto de Renda de 2017, ano base 2016, no dia 2 de março. O prazo para enviar essa declaração vai até às 23 horas e 59 minutos do dia 28 de abril. O que devemos declarar e o que não devemos declarar. É agora que nós vamos conversar com Daniel Nogueira. Ele é especialista de Imposto de Renda Pessoa Física da Crowe Howard. Daniel, tudo bem? Tudo bem, bom dia, prazer falar com você e com os internautas. No caso do prazo, vai até o dia 28 de abril. Se perder o prazo, incorre multa? O que acontece? Sim, o contribuinte, caso não envie a sua declaração, ele vai ter que pagar uma multa, né? Essa multa ela tem um valor mínimo de R$ 165,74, né? Podendo chegar a 20% do imposto devido. Ou seja, se o contribuinte ele tem algum imposto após formalizar a sua declaração, chegar à conclusão de que tem imposto a recolher e não enviar sua declaração, ele pode chegar a 20% desse valor. A gente ouve falar muito, Daniel, de malha fina. É até relativamente comum a pessoa entrar na malha fina. Então eu tenho duas perguntas. Quais os principais motivos, pela sua experiência, você poderia comentar, olha, esses são os fatores que mais ocorrem para entrar na malha, que acontece a malha fina. E se mesmo entrando na malha fina, se pode fazer ajustes? Sim, vamos lá. Nós temos primeiramente algumas dicas, né, para que o contribuinte evite essa questão de malha fina, que ainda é comum no Brasil, infelizmente, né? Primeira dica é que o contribuinte sempre tenha, antes de enviar sua declaração, todos os documentos organizados, né? Ou seja, a própria Receita ela libera, em maio de 2016, a possibilidade do contribuinte já iniciar o rascunho da declaração. Ou seja, ele tem tempo para se organizar, né? Para chegar na hora de enviar a declaração final, né? Que esteja correta. Então, a primeira dica é que o contribuinte sempre tenha todas as informações organizadas, né? Para que tenha todos os seus informes de rendimentos, todos os documentos referentes a qualquer compra ou venda de bens, né? Tudo que ele realmente tenha que declarar, recibos de despesas médicas, com instruções, que ele tenha tudo isso bem organizado. E, a partir daí, tomar muito cuidado na hora de informar tudo isso, né, no software da declaração. Porque ainda hoje nós temos muita malha fiscal por conta de erros, né? Erros na hora de digitação, inversão de algum número, ou digitação de uma informação na ficha errada, né? Ou seja, uma ficha da declaração ela tem várias linhas, né? Vários campos. Às vezes o contribuinte, por algum descuido, acaba informando um valor na linha errada, né? No campo errado. E a Receita hoje ela tem um nível muito grande de cruzamento de informações. Então, qualquer informação, por menor que seja, que não bater entre algumas informações que a Receita já tem, existe o risco de questionamento malha fina, né? Outro assunto que realmente gera malha fina são as despesas, né? Ainda hoje, a Receita ela hoje tem a DMédica, uma declaração enviada pelos médicos, então ela consegue cruzar as informações de uma forma muito rápida, né? O Brasil hoje realmente é um modelo para o mundo em questão de declaração de pessoa física, e qualquer informação divergente, ela realmente questiona o contribuinte. Então é muito importante que o contribuinte tenha todos os recibos de despesas com instruções, de despesas médicas, tudo que for declarado, que ele realmente confira tudo isso e revise na hora de enviar a declaração. Daniel, tem algumas perguntas de internautas aqui. Sim. Uma é do Marcos. Todos os dados que você declarou, quer dizer, a pessoa declarou, passarão por análise pelo fisco? As principais informações, sim. Né? Quais são as informações que a Receita quer saber? Seus rendimentos, né? Se você realmente declarou todos os seus rendimentos, se você não esqueceu de algum, né? E todos os seus gastos, tanto acréscimos patrimoniais, ou seja, se eu comprei um imóvel, se eu comprei um veículo, quanto os pagamentos de doações efetuadas, né? Pagamentos a despesas médicas, a despesas com instruções, isso a Receita quer realmente cruzar, e ela tem como cruzar isso muito rapidamente hoje. Então essas informações elas são muito bem analisadas pelo próprio sistema da Receita Federal, né? É automático. Então hoje, a partir do momento que você envia a declaração, o sistema da Receita já começa a fazer esses cruzamentos. Então
essas são as principais informações hoje analisadas pela Receita. Na verdade, a pergunta da Luana era exatamente essa, né? Existem cruzamentos de dados da Receita com empresas, e não só com empresas, você comentou, os médicos, dentistas e assim. Sim. Hoje nós temos uma série de obrigações acessórias, né, enviadas à Receita Federal, ou seja, as instituições financeiras hoje enviam a e-financeira, que já é uma base para cruzamento de informações da sua movimentação em aplicações financeiras, em conta corrente, inclusive. A DMED, que é uma declaração enviada pelos médicos para cruzamento de informações também, né? Temos hoje a DIRF, que é enviada pela pessoa jurídica, então os seus rendimentos também são informados ali. Aí, de novo, aquele cuidado de sempre informar o valor correto, porque esse valor já foi informado lá na DIRF. Então, hoje a Receita ela cruza praticamente todas as informações, inclusive com cartórios. Hoje, até os cartórios estão enviando informações à Receita. Então, o cruzamento hoje é praticamente engloba todas as operações que possam ser executadas pela pessoa física. Quer dizer, mesmo entrando na malha fina, a qualquer tempo, você que fez a declaração pode entrar no sistema da Receita e fazer as retificações. É sempre importante o contribuinte acompanhar a situação da sua declaração, né? Ele consegue fazer isso no site da Receita Federal, né? Ele vai gerar uma senha, ou se ele tiver certificado digital, ele consegue acessar pelo certificado digital e ele acompanha ali se a declaração foi processada, se há alguma pendência, se houver pendência, qual pendência ele tem que resolver, né? É sempre importante, a partir do momento que o contribuinte ele é notificado pela Receita Federal, ele não tem essa possibilidade de simplesmente retificar, ele tem que se explicar à Receita Federal, né? Agora, se ele enviou a declaração, né, ele viu que faltava um rendimento, não recebeu a notificação ainda, mas viu que havia algum erro, ele pode a qualquer momento fazer a retificação, né? Isso é normal, não há nenhum problema nisso. Mesmo o erro do CNPJ ou de um CPF do médico, do CPF, ele tem a oportunidade de corrigir. Sim, ele tem a oportunidade de fazer a retificação. Daniel, toda essa documentação que você usa, o informe de rendimentos que você recebeu da empresa, os informes do banco e assim por diante, do médico, os recibos do médico, tudo isso você é obrigado, não vai entregar nada, mas é obrigado a guardar tudo. Por quanto tempo? Sim, você é obrigado a guardar tudo. O recomendável é que isso seja arquivado pelo menos por 5 anos, né? Que é o prazo que a Receita pode questionar suas declarações. Às vezes você pode ter até alguma declaração já processada, mas que por algum motivo a Receita resolveu questionar alguma informação. Então é sempre importante ter esses documentos guardados pelo menos por 5 anos. No caso de um casal e o marido paga um plano de saúde, mas eles fazem a declaração em separado porque compensa. Como é que declarar esse plano de saúde? Tem que dividir entre os dois ou é tudo na declaração do marido, por exemplo? Caso os dois realmente façam a declaração separadas, né, porque os dois teriam a obrigatoriedade de fazer, os pagamentos a convênios eles devem ser declarados na declaração de quem tem o titular, né, do convênio. Ou seja, se o convênio médico está em nome do marido, né, o CPF do marido é vinculado a esse convênio, é ele que deve declarar essas despesas, né? Ele não pode simplesmente doar parte dessa despesa dele para a esposa, né? A não ser que realmente a esposa também tenha parte do convênio no nome dela, sejam coisas realmente separadas, né? Agora, se ele somente paga e o convênio está em nome dele, ele deve declarar toda essa despesa na declaração dele. Daniel, se um dependente recebe uma mesada de, digamos, bem interessante, de 4 mil por mês, isso tem que declarar? Sim, tem que ser declarado. Mas se ele for dependente? Na verdade, assim, se ele for dependente, o dinheiro está saindo de uma fonte para ele, né? Ele só tem que se atentar para ver a forma como esse dinheiro transita para o dependente, né? Geralmente são doações efetuadas. Então entra na ficha de doações efetuadas. Aí o contribuinte ele só tem que se atentar porque existe o imposto estadual, né, que é o ITCMD, que a partir de um determinado valor passa a ser tributada essa doação. Eu acho que então, 50 mil, alguma coisa assim. Sim. Então o contribuinte ele tem que se atentar a isso, né? Mas, de qualquer forma, tem que ser declarado como uma doação efetuada, mesmo sendo para um dependente. No caso de doação, você estava comentando agora, para efeito da Receita Federal, qualquer doação que você recebe dos pais, por exemplo, para efeito do imposto de renda, isso não é tributável. Não é tributável porque é uma doação recebida, né? Mas você tem que informar. Sim, você tem que informar. Isso é obrigatório, a informação tanto para quem doou quanto para quem recebeu, né? E sempre se atentar ao ITCMD.
E no caso do imposto estadual, aí quem doou tem que estar preocupado com o CMD, né? Exato. O ITCMD, que é um imposto estadual. Nós temos as deduções que você pode fazer. As comuns, dedução por ensino, dedução despesa médica, dentista, psicólogo e os dependentes. Tem alguma coisa a mais que pode deduzir fora isso? Na verdade, existe no próprio campo de pagamentos efetuados, né, vários códigos ali. Alguns realmente não são utilizados para dedução, são mais informativos, como pagamentos de advogados, né, caso você tenha, isso tem que ser informado, né, mas nem todos têm abatimento na base de cálculo, né. Outros ainda têm, por exemplo, parte daquela contribuição previdenciária de empregado doméstico, isso tem que ser informado e parte é dedutível, né. Despesa médica realmente ainda é o mais comum porque não tem limite, né? Então, se eu gastei 10 mil reais com despesas médicas ou 100 mil reais com despesas médicas, isso vai ser totalmente utilizado para abatimento do imposto de renda, né? Despesas com instruções, nós temos um limite no ano que é de R$ 3.561. Então, isso não quer dizer que o contribuinte só vai informar isso, ele tem que informar o total de despesas, né? Mas ele só vai utilizar isso como dedução na base do imposto de renda. Mas realmente é muito importante que o contribuinte mesmo faça essa análise, né? Olhe, verifique em todos os campos disponíveis ali no software da Receita e veja se ele não tem realmente nenhuma outra despesa que deva ser declarada, mesmo que não seja utilizada para abatimento. Tem mais algumas perguntas de internautas, Daniel. Recebi valores do exterior no ano passado por meio de transferência bancária. É necessário lançar no imposto de renda ou existe um valor máximo ou um limite, né, máximo que você possa deduzir ou não declarar? Existe uma ficha na declaração específica para isso, né? Existe uma ficha lá em que o contribuinte ele informa rendimentos recebidos do exterior, né? E isso tem que entrar na base de cálculo do imposto dele, é um rendimento tributável, né? Então é muito importante o contribuinte sempre informar nessa ficha o que foi efetivamente recebido do exterior, né? E se atentar lá no final, com certeza isso vai entrar na base de cálculo do imposto de renda dele. Alguma contribuição Quem fez essa pergunta foi o Patrick. Tem uma outra pergunta do Geraldo. Indenização do INSS é colocada em rendimentos isentos e não tributáveis ou em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva? Nós temos que sempre separar as informações, né? Você pode ter parte que são rendimentos isentos, parte que são não tributáveis, e isso vai vir no próprio informe, né? Você sempre tem que ir atrás dos documentos referentes a todos esses rendimentos que você vai informar. E aí, com base no informe, você declara o que é parte em cada ficha específica, né? Mas é sempre importante ter esse documento para evitar erro, como nós dissemos, de informação digitação de uma informação em campos errados ou em fichas erradas, né? Daniel, nós estamos chegando ao final do programa. Você teria algum comentário adicional para fazer? Aqueles que estão bastante preocupados com o imposto de renda? Sim, na verdade são algumas dicas, né? Que o contribuinte ele sempre tenha realmente muita calma na hora de elaborar a sua declaração e na hora de enviar a sua declaração. Sempre revise tudo o que foi digitado, né, na sua declaração. Se tiver alguma dúvida, realmente consulte um especialista, um contador de confiança que possa lhe ajudar com isso, né? E sempre fazer aquela conta, ou seja, a conta do caixa, né? Se eu recebi X, né? Ou seja, declarei que recebi rendimentos tributáveis, né? Ou tive ganho de capital na venda de algum bem e declarei que gastei X, né? Com despesas médicas, com outras despesas, com aquisição de novos bens, né? Essa conta ela tem que fechar, porque às vezes nessa conta o contribuinte já verifica que esqueceu de informar algum rendimento, né? Esqueceu de alguma informação e ele consegue corrigir isso a tempo, né? Antes de enviar a sua declaração. Mas sempre revisar e ter calma na hora de enviar. Perfeito. Agradecemos ao Daniel Nogueira e também a Crowe Horvath. O Daniel é especialista em imposto de renda da Crowe Horvath. E os esclarecimentos sobre o imposto de renda sempre muito importantes. Caro internauta, um grande abraço e se tiver alguma consulta, fazer no nosso site www.anefac.com.br ou eventos@anefac.com.br. Um abraço.